Bom dia, queridos. Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Pera aí, só um minutinho. Não passa ainda esse pedaço do vídeo. Eu queria dizer para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição para você poder receber todo o nosso conteúdo. De maneira especial, ainda ativa o sininho, porque aí vai chegar a notificação sempre que a gente postar. Para você ficar assim, será que já postou? Será que... Então, você vai saber quando a gente postar. E também, depois que você terminar de assistir esse vídeo, se você gostou do conteúdo, deixa a sua curtida, porque nos ajuda muito na nossa evangelização. Deus abençoe, gratidão. Vamos então agora à nossa partilha da Palavra de Deus. E estamos aqui para nos alimentarmos dessa palavra, nesse tempo sobretudo que o próprio Jesus está se apresentando como o pão da vida, como alimento para cada um de nós. E o pão da vida é o alimento também que Ele deixou para nós com a sua palavra. Então vamos mergulhar nessa palavra de hoje, nessa quarta-feira, para experimentarmos dessa graça de Deus. Hoje nós vemos que a igreja começa ainda mais a se dispersar e se espalhar pelo mundo. E nós vamos ver que ela está sofrendo uma grande perseguição. Eu lembro que uma vez eu escutei, um padre falou para mim que só árvore que está dando fruto é que leva pedrada. Quando a gente vê uma mangueira, né, cheia de manga lá, pinhada, né, a gente começa a olhar e pensar, caraca, eu quero uma manga. E aí taca pedra, taca o chinelo, arruma um bambu para poder bater, para poder a manga cair, para poder, então, experimentar e degustar. Então, somente mesmo uma árvore que está dando fruto é que vai tomar pedrada. Então, a igreja começa a dar frutos, muitos frutos, e por isso ela vai ser perseguida. Então, isso pode ser um reflexo também, um caminho para a nossa vida. Quando estivermos sofrendo ou nos sentindo muito perseguidos, podemos entender também que, de alguma maneira, talvez não que nós consigamos ver, mas a nossa vida pode estar dando algum fruto. E aí nós vemos pelo testemunho dos discípulos que, quando eles foram perseguidos por estarem dando frutos, experimentaram de uma grande alegria. Então essa é a alegria da vida cristã. Essa é a alegria de um cristão. É saber que está dando frutos para Deus. Ah, mas eu não vejo nada. Não fique querendo ver. Os frutos são oferecidos e ofertados a Deus. E Ele vai fazer a obra que é dele. Talvez os frutos você não vai saber, ou talvez no seu juízo universal, no dia que você tiver lá o famoso telão, aí você vai saber lá os frutos bons que você experimentou. Porque no telão a gente não vai ver só os frutos ruins da nossa vida, mas vamos ver os frutos bons que talvez vão servir para garantir e ratificar a nossa salvação, a nossa eleição, a nossa entrada no céu. Então vamos experimentar de uma alegria ainda maior, porque demos frutos para Deus. Deus vai nos mostrar, talvez, pode ser que sim, nos mostrar os muitos frutos bons que demos nessa vida. Então talvez nós não vamos ver, né, como os santos, que até hoje dão frutos, mas eles não estão mais aqui para receber aplausos ou para receberem tapinhas nas costas ou dizerem, você fez isso por mim. Mas as graças, o testemunho, a vida ofertada continua atraindo e alcançando muitos corações. Então, façamos o que devemos fazer, ofertemos a nossa vida a Deus e deixemos as coisas acontecerem, porque até mesmo esses dias eu ouvia, né, que um é o que semeia, outro é o que planta, outro é o que colhe, mas toda a obra é de Deus. Então não somos nós fazemos por Deus e para Deus. Também vai dizer que pela perseguição o povo se dispersou. Isso pode ser olhado por um lado ruim. E o povo se dispersou, o povo foi embora, mas aqueles que fizeram uma verdadeira experiência com Deus, como falávamos ontem sobre a experiência com Deus, a importância da experiência, aqueles que fizeram uma verdadeira e autêntica experiência com Deus, onde estiverem, não vão conseguir conter o anúncio. Quando eu experimento de uma grande graça da parte de Deus, eu não consigo conter e calar e vou anunciar. Então a dispersão serviu também para espalhar o povo pelo mundo e a mensagem se espalhar e a mensagem chegar a muitos outros lugares, a mensagem chegar a muitos outros corações. Claro que quem não fez uma experiência com Deus vai abandonar, vai esquecer, vai se frustrar, vai se perder no caminho.
mas quem fez uma profunda experiência com Deus, por isso que eu sempre repito e falo isso, é importante nós fazermos uma experiência com Deus. Porque quem faz uma experiência com Deus consegue enfrentar as dificuldades, consegue passar pelas tribulações, consegue, como diz um evangelho, tirar coisas boas do seu tesouro. Então, quando nós fazemos uma experiência com Deus, nós vamos a muitos lugares e onde estivermos, vai ser uma oportunidade para evangelizar, para anunciar, para testemunhar, para falar do Senhor, para manifestar as maravilhas de Deus. Queria abrir um parênteses aqui, uma coisa importante que vai dizer também nessa primeira leitura, que o povo sofreu um luto por Estevão. O luto, ele precisa ser vivido. Quando a gente perde alguém, quando a gente passa por uma situação que não gostaríamos, quando a gente recebe um diagnóstico médico, tem que ter o tempo do luto. A gente tem que ter um tempo para parar e para chorar, tem que ter um tempo para sofrer aquilo ali que a gente está passando. Isso é lícito, é justo, só que a vida não pode parar no luto. Muitas vezes nós paramos a nossa vida no luto, ficamos somente no luto e arrastamos esse luto para o resto da vida. Uma coisa é ter saudade, é sentir falta, é se arrepender, mas o luto, ele precisa passar. E o luto passando com Deus, ele vai se transformando, ressignificando em saudade, em esperança na vida eterna quando a gente perde alguém, vai se tornando desejo de resiliência para mudar e para transformar aquela realidade, desejo de se abandonar em Deus para que Ele faça a vontade dEle diante daquilo que ele escolheu para aquele tempo, quando, por exemplo, um diagnóstico médico, um desemprego. Então, o luto, ele precisa, com o tempo, ser ressignificado. A gente não pode parar a nossa vida no luto, porque eles viveram o luto, enterraram Estevão, mas depois de um tempo voltaram a anunciar, voltaram à vida, a missão continuou. Então a vida não pode parar no luto. Fecha esse parênteses do luto. Aqui também na primeira leitura vai começar a aparecer esse homem, um tal de Saulo, né? Que ontem nós vimos que quando apedrejaram Estevão e mataram ele, as vestes dele foram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Então ontem ele foi apresentado. E hoje fala um pouquinho mais dele, que vai dizer que ele entrava nas casas, arrancava homens e mulheres dentro de casa e lançava na prisão. Paulo, ele era um homem intenso, cumpridor da lei, obstinado, focado. Características que Deus ama para si. E por isso Deus vai pegar Paulo um pouquinho mais à frente. Saulo, no caso. Por isso Deus vai pegar Saulo. Já estou dando um spoiler do nome dele. Mas todo mundo já sabe, né? Mas Deus vai pegar Saulo daqui a pouquinho, quando a gente chegar no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos. A gente ainda está ali no 6. Daqui a pouco a gente vai chegar no 9, aí onde é a conversão dele, onde Deus vai chegar na vida desse homem. Mas é interessante, porque nós vamos ver que Saulo não era um homem mau, apesar de ter atitudes más. Ele tinha atitudes más porque não havia conhecido a verdade. Mas naquilo que ele acreditava ser verdade, ele dava o seu melhor. Então isso já é uma característica importante dele, que a gente vai ver mais à frente. Ele estava errado, ele estava tomando uma atitude, estava fazendo coisas más. Mas para ele aquilo era uma verdade. E ele era focado, obstinado, decidido por fazer aquilo. E ele dava o melhor dele naquilo que ele fazia. Então, às vezes, nós temos pessoas que não são ruins, mas estão fazendo escolhas ruins na vida, estão andando por caminhos ruins. Mas às vezes o que falta para essa pessoa é a presença de Jesus. É uma experiência com Jesus, para que ela leve toda aquela potência que ela está aplicando para o mal, para que ela leve toda aquela decisão que ela está em fazer a coisa errada para fazer o certo e caminhar na presença de Deus. Então, por isso, a gente não pode desistir dos outros, não pode achar que a pessoa está perdida por completo, porque, às vezes, o que falta para a pessoa é uma experiência com Deus. E aí a gente está desistindo, está abandonando e deixando as pessoas para lá e privando elas de fazerem uma experiência com Deus. E aí vamos ver ainda na primeira leitura que os milagres estavam seguindo os discípulos. Nós vemos outro dia que Pedro, a sombra de Pedro curava. Hoje Filipe estava fazendo também vários milagres e curando muitas pessoas. Isso tudo é porque eles estavam tão cheios do Espírito Santo, que ele transbordava. E essas graças iam acontecendo por onde eles passavam. Então nós também precisamos todos os dias, na nossa vida, clamar o Espírito Santo, para sermos cheios desse dom do alto, sermos cheios do Espírito, para transbordarmos por onde passarmos, para que os milagres, os prodígios e as obras de Deus também continuem acontecendo através de nós, por esse transbordar do Espírito Santo. O Evangelho, Jesus vai continuar esse discurso do pão da vida, né? Em João capítulo 6, o discurso do pão da vida.
João ele não tem um relato eucarístico assim da última ceia, mas aí ele traz o discurso do pão da vida, onde Jesus se apresenta como alimento. Então, João não relata a última ceia, como quando Jesus se dá em alimento, mas ele fala que Jesus se apresentou como alimento no discurso do pão da vida, que é esse grande discurso desse capítulo. E aí ele continua o discurso de ontem, se apresentando como pão, como alimento, querendo ser o mais básico e essencial na nossa vida. E nesse discurso de hoje, ele apresenta para nós duas características importantes, que são dele, mas que nós, como imagem e semelhança de Deus, precisamos aderir. A primeira delas, Jesus nos espera e não nos afasta, porque ele diz: eu quero receber todos aqueles que o Pai me deu e não vou os afastar. Então, em primeiro lugar, Jesus não se afasta de nós. Mas eu me sinto tão distante de Deus. Sim, você se afasta dele muitas vezes, pelo seu pecado, pela sua negligência, pela sua displicência, pela preguiça. Nós nos afastamos de Deus, mas Deus nunca se afasta de nós. E a segunda coisa, dentro desse Deus não nos afasta, é que nós então devemos não afastar as pessoas, mas sermos mais acolhedores. Quantas vezes por preconceito, por raiva, por chateação, às vezes por desentendimento, nós afastamos as pessoas. Nós não queremos mais ter contato, não queremos mais saber, rechaçamos. Mas Deus não afasta ninguém. Mesmo a gente sendo pecador, sendo pessoas que não valem nada, que não valem a pena, Deus não precisa de nós, mas Ele não se afasta de nós. Então não seja você também a afastar as pessoas, não seja você a excluir as pessoas, mas abra seu coração, deixe o Espírito Santo te curar, para ter um coração aberto e generoso para acolher os outros, como Jesus sempre acolhe. E a segunda característica de Jesus no Evangelho de hoje é que Jesus não quer perder ninguém. Ele vai dizer isso: não quero perder nenhum daqueles que o Pai me deu. Então nós também precisamos ser assim. Como eu falei agora há pouco em relação à primeira leitura, nós precisamos não desistir dos outros, porque às vezes o que falta para a pessoa é uma experiência com Jesus. E como ela vai fazer uma experiência com Jesus? Ela não tem a Bíblia, ela não quer ler a Bíblia, ela não quer ir à igreja, mas ela pode fazer uma experiência com Jesus a partir da minha vida. Então por isso não desistamos dos outros, mas sempre sejamos um sinal para que as pessoas possam ler o Evangelho com a minha vida, para que a minha vida seja um testemunho, para que a minha vida seja um luzeiro, para que pessoas experimentem de Deus a partir do meu nada, a partir do meu pouco, a partir da minha simplicidade, mas que Deus possa nos usar com o seu Espírito Santo para sermos instrumentos e a sua obra não cesse, mas continue nesse mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.